Boa tarde a todos. Vou dando início à nossa apresentação do artigo 12, que tem como tema codificação de munições por meio de marcadores luminescentes, codopados, da matéria de Química Orgânica 2, que é ministrado pelo professor Anderson Romão. E o nosso grupo é formado pela Júlia, eu, no caso, Patrick, e o Rodolfo. Os autores do artigo são Lucena, Aroca, Taravini, Alves Júnior e Heber. Quando uma arma de fogo é disparada, são produzidos diversos resíduos. Esses resíduos vêm principalmente da combustão da pólvora, mas esses resíduos também podem ser vindo do cartucho ou da própria arma. As, as principais munições convencionais são compostas de antimônio, bário e chumbo. E após o disparo, são produzidas diversas partículas esferoidais contendo esses elementos. Mais recentemente, em vários países europeus foi introduzido gadolino com marcador químico em munição não tóxica. Porém, o gadolino não desfruta da propriedade de luminescência presente em outros íons latinídeos utilizados como marcadores. O presente trabalho propõe um método de codificação de munição utilizando uma estrutura de metal orgânico luminescente e estruturas isoestruturas, seguindo uma única composição que podemos ver aqui. Ó. É importante salientar que esses marcadores codopados podem ser utilizados em outras aplicações, para além da proposta apresentada, como por exemplo em elementos de segurança, em documentos ou em produtos de altos valores. Bom, na etapa de materiais e métodos, foi utilizado um conjunto de 8 organometálicos, que foram sintetizados por um método de hidrotérmico assistido por micro-ondas. Para isso, foram sintetizados óxidos de ítrio, európio, samário e térbio. Foram usados para preparar os seus respectivos nitratos. Foram usados também o cloreto de térbio e o ligante BTC. Para sintetizar o complexo, foram utilizados 0,35 mmol do metal mais 0,35 mmol do ligante e 5 ml de água ionizada, adicionada a um reator de quartzo de 10 ml. Bom, a reação foi realizada em um micro-ondas e o pó obtido foi levado com água ionizada e acetona. Depois de seco, foi levado para a caracterização de raio-x, difração, fotoluminescência e espectroscopia. Bom, na imagem é possível verificar os picos de energia da espectroscopia, e é possível observar que no pico a 302 nanômetros ele tem um alto nível de energia no estado de transição da ligação π, ligante π e antiligante. Depois ele vai diminuindo o seu nível de energia, dando forma a ligação do tipo do orbital F. Aí é possível olhar também os níveis de metais, que varia foram nomeados, né, de metais M1 a M8, e os espectros de excitação dos marcadores das amostras dopadas e codopadas foram com o európio, que variou de M1, M2, M3, M4 e M8, e o espectro de amostras dopadas e codopadas com o tébio, foi de M5, M6 e M7. Bom, para avaliar o potencial desses MOFs como marcadores luminescentes e para realizar o teste de codificação, foram adicionados individualmente a pólvora 5% em peso de munição não tóxica de 9 mm produzida pela CBC. Foram preparados cartuchos de munição de composição desconhecidas, contendo cada um dos marcadores.
Cada conjunto com 3 munições recebeu um código, e essas informações foram mantidas em uma caixa e lacradas até o fim do experimento. Em seguida, eles escolheram o atirador, né, e instruíram ele a entrar no campo de tiro e escolher um dos conjuntos de munição através do código para executar os tiros. Então, ele escolheu aleatoriamente. Os formulários foram lacrados em envelopes, e aí, após os disparos, 3 analistas entraram no campo de tiro com lâmpadas UV de 254 nanômetros, recolhendo o LGSR do chão, das mãos do atirador e da arma. Utilizaram-se tocos cobertos com fita adesiva dupla face de carbono condutora, e em seguida os tocos foram identificados com o número da foto e da coleção. O procedimento ele foi realizado por 8 atiradores diferentes e pelos analistas. Os tiros foram realizados no campo de tiro do Serviço de Balística da Polícia Federal Brasileira, e eles usaram diferentes pistolas, todas de 9 mm. Eles utilizaram as pistolas diferentes, né, para poder evitar a contaminação, e elas também não foram limpas antes de fazer o processo, né, justamente para poder deixar o experimento um pouco mais realista. Após coletados os resíduos, eles foram analisados por um equipamento, que é esse equipamento aí da foto, que é o Vídeo Espectral Comparator, e também utilizaram outro equipamento acoplado, né, para a aquisição das imagens e dos espectros de emissão. E também para depois, posteriormente, analisar a composição química aí desse material. Depois da análise, foi realizada uma varredura manual, onde as partículas de morfologia semelhantes elas foram pesquisadas e analisadas. E aí, quando a partícula analisada ela não tinha um elemento de terra raro, a análise era interrompida e outra partícula passava a ser analisada. E aí, esse procedimento foi se repetindo, né, até que 5 partículas com elementos de terra raros fossem encontrados. E aí, com base nesses resultados, os analistas tentaram identificar os marcadores, e as conclusões elas foram registradas e mantidas em outro envelope que também foi lacrado. Ao final do experimento, os envelopes eles foram abertos na presença de 5 pessoas para confrontar as escolhas dos atiradores e a conclusão dos analistas e do sistema de codificação. Bom, sabe-se que as moléculas de água, na coordenação dos lantanídeos, né, ela pode extinguir a luminescência de um material e reduzir a sua estabilidade térmica. Então, isso acaba limitando o seu uso como marcador luminescente para a GSR, né? E aí, por isso, é muito importante que a gente desenvolva moléculas marcadores sem moléculas de água coordenadas, e justamente para poder não limitar esse uso. Para todas as amostras, uma intensa e centrada banda larga de 302 nanômetros relacionada à transição pido-ligante, bem como um estreito de picos menos intensos relacionados às transições F e também dos lantanídeos foram observados. Isso pode significar que o principal mecanismo de excidação ele ocorre através do ligante por um processo indireto que é denominado efeito antena. Bom, uma vez que os lantanídeos eles são ineficientes em absorver energia, o efeito antena ele é um mecanismo importante porque ele pode melhorar as propriedades luminescentes de um material, né? A gente sabe que uma alta concentração de lantanídeos, ela, como eu expliquei, ela pode extinguir a luminescência de material, e esse efeito, que é denominado concentração e extinção, ele ocorre quando os íons de mesma espécie estão próximos o suficiente, né? Geralmente menos de 5 amperes, para poder transferir energia de um para o outro. E aí, como resultado, a energia é perdida de forma não radioativa. Então, nesses marcadores, a extinção da concentração ela pode ser evitada usando pequenas quantidades de lantanídeos. Após os tiros com as munições marcadas, os resíduos luminescentes eles foram visualizados nas mãos dos atiradores, nas armas de fogo e alcance de tiro sob radiação UV de 254 nanômetros, mostrando que os MOFs codotados apresentavam uma estabilidade térmica suficiente para suportar tanto a alta temperatura quanto a pressão dos tiros. Bom, aqui a gente tem uma tabela, né, que ela mostra a vida útil de os MOFs, vai da amostra 1 até a amostra 8. Do lado direito, a gente tem o tempo de vida em minutos de cada uma dessas amostras. Bom, sabemos também que a radiação UV ela pode ser prejudicial para a pele, então a gente tem que ter um tempo de exposição mais curto possível, né? Então, por isso que no método proposto, o atirador, quando ele passa pela luz UV, para a visualização do LGSR, isso foi feito bem rapidamente, então ele foi apenas em alguns segundos ali, justamente para poder evitar essa exposição. E as partículas luminescentes, elas são pouco comuns no ambiente. Então, a presença sobre um suspeito é um forte indício de LGSR, permitindo a utilização como procedimento de rastreio.
Bom, por fim, após a observação visual, o LGSR pôde ser confirmado analisando os resíduos através de técnicas de detecção de íons lantanídeos, né, ou de compostos orgânicos característicos de GSR. Bom, vou falar sobre agora o teste de codificação de munições, ou teste cegos. E, bom, nesse artigo, os resíduos recolhidos e identificados foram apenas pelo tiro e o local de reconhecimento. Foram analisados por VSC e pelo SEM/EDS. Nos espectros de emissão, as principais transições foram do európio, térbio e do samário. Contudo, apenas na análise de VSC foi possível realizar essa divisão de 4 grupos. O primeiro grupo consiste no disparo 1 e 3, contendo apenas o európio. No disparo 2 e 5, continha európio e samário. Já no disparo 6, 7 e 8, continha térbio e térbio, ou um e outro. E no teste 4, continha európio, térbio e térbio. Bom, nesses testes foram adquiridos espectros de EDS e apenas aqueles que apresentavam ao menos um elemento característico dos marcadores. E isso, para cada marcador, foi analisado cerca de 20 minutos. E com o resultado, um total de 112 partículas foram analisadas, sendo que 14 não puderam ser identificadas. 5 partículas apresentaram o ítrio, ou o itérbio, enquanto que 2 apresentaram ítrio e itérbio. E 7 outras partículas não foram possível identificar devido a uma contaminação no meio externo. Bom, depois disso foi feita uma comparação de formulários, né, contendo uma conclusão dos analistas sobre as escolhas dos atiradores e os seus sistemas de códigos, onde foi possível revelar que todos os marcadores foram colocados corretamente, e sendo que a correlação entre o resíduo recolhido em diferentes locais, como mão, chão e armas de fogo, chegou a ocupar uma área de 87%. E com esse resíduo, é possível concluir que as ligações entre o atirador, a arma de fogo e a área de tiro, é possível concluir que apenas com o código da barra é possível executar essa análise. Bom, uma curiosidade na parte econômica é que, com base no preço dos reagentes analíticos e considerando uma escala de laboratório, uma grama de marcador custa 1,36 dólares, o que é suficiente para preencher 62 cartuchos de uma 9mm. Já em comparação com outros marcadores, que contêm 100% de európio e térbio, isso representa uma redução de 82%, uma vez que o óxido de ítrio é mais barato que os outros óxidos de lantanídeo. Além disso, uma vez que o complexo de európio não é tóxico e os íons de lantínio são quimicamente semelhantes, espera que os marcadores dos lantanídeos também sejam não tóxicos. Bom, a gente pode concluir com o artigo que as técnicas utilizadas, que foram a BSC e a SEM/EDS, são disponíveis no uso da química forense, e além disso é uma técnica rápida, que o tempo é uma variável muito importante nesse processo, e a proposta de codificação de munição esse artigo forneceu uma proposta que até o presente momento não era visto ainda perante as metodologias atuais. Ou seja, ela é uma ferramenta muito poderosa, né, analiticamente, para essa investigação de crimes com arma de fogo. Bom, essas aqui são as nossas referências e muito obrigado.